Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Bastidores do Fitness. Hoje temos um tema muito legal. Todo mundo já passou por isso e eu tenho certeza disso. Bom, mas antes de eu falar o tema, queria apresentar os meus amigos, meus colegas de bancada, como sempre. Primeiro deles, fala Rafinha. Fala Adri, fala pessoal, tudo bem? Beleza, Rafa. Fala Luizinho. Fala Adri, tudo bem? E aí, Rui? Olá, amigos, como estão? Bom, pessoal, seguinte, antes de a gente começar a falar do tema de hoje, só queria lembrar vocês, não esqueça de seguir a gente no Instagram, @Bastidores do Fitness, que vão acompanhar todos os nossos episódios lá. Fechado? Pessoal, seguinte, todo mundo que é formado, todo mundo que seguiu uma carreira, um dia já foi estagiário. E o programa de hoje nada mais é do que vida de estagiário. Vamos contar um pouquinho sobre a nossa vida, nossas experiências, o que de curioso aconteceu durante a nossa vida de estagiário. E para começar, vou apresentar para vocês os nossos convidados do dia. São 2 estagiários que trabalham aqui com a gente, aqui na academia, e a gente tem um prazer muito grande de trazer eles para conversar um pouquinho com vocês. Primeiro que eu vou apresentar é ele, Matheus. Fala, Matheusão! Fala galera, queria primeiramente agradecer aí pela oportunidade, uma satisfação enorme aí de estar conversando com vocês. Vamos embora, vamos ver o que vai dar esse bate-papo aí. Valeu, Matheus. Bom, a outra pessoa é ela, Luana. Oi, Luana, seja bem-vinda. Oi, tudo bem com vocês? É uma honra estar aqui com vocês fazendo esse programa hoje. Show de bola, legal mesmo. Bom, seguinte, agora que a gente apresentou os nossos convidados, são 2 estagiários, eles são contratados aqui da academia, já estão com a gente há um tempo, ambos estão muito próximos de se formar, mas já tem uma experiência bem legal aqui com a gente vai conversar um pouquinho sobre o dia a dia, sobre alguns temas importantes. Mas antes disso, a gente sempre gosta de começar um tema embasando alguns dados importantes para a gente discutir. Vou passar a bola pro Rui e pro Luizinho, que eles sempre trazem alguns temas importantes. Meninos, com vocês. Bom, André, vamos lá, né? A gente tá com alguns dados aqui, então vou começar falando um dado referente ao Censo da Educação Superior, tá? Esse dado ele é de 2017, mas ele ainda é validado. Ele fala sobre a quantidade de faculdades que tem o curso de Educação Física no Brasil, tá? São 512 instituições. E existe uma subdivisão entre o curso de licenciatura e bacharelado. As que promovem a licenciatura plena, que são os 2 cursos juntos, são 497 instituições. E outro dado bem interessante é que a nossa querida Educação Física é um dos cursos mais procurados, né, nas inscrições do SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada. Fala que o curso de Educação Física é o que abrange uma quantidade de mais ou menos 147 mil candidatos inscritos. Bom, galera, só para complementar o que o Luiz falou, infelizmente 40% das pessoas que ingressam na graduação de Educação Física terminam a mesma. E segundo o CONFEF, Conselho Federal de Educação Física, há 390 mil registros de profissionais ativos e 43 mil registros de pessoas jurídicas. Segue o jogo, Adriano. Bom, galera, é o seguinte, deu pra gente entender que muitas pessoas ingressam numa faculdade. A gente aqui embasou sobre a nossa área, óbvio, educação física, mas para todas as áreas provavelmente deve ser a mesma linha, né? Muitas pessoas ingressam, iniciam, mas não são todas que concluem. A gente, não só todos nós aqui, mas vocês ouvintes também devem ter alguma experiência do tipo que, putz, quando eu entrei na faculdade tinha 4 salas de 50 pessoas e no último ano terminou com uma sala de 20 pessoas. Isso acontece, muito normal e muito natural devido às circunstâncias do momento, trabalho, oportunidades, estagiários ou não, isso acontece naturalmente. E um dos fatores que influenciam isso é, obviamente, o estágio. Porque se você ingressar num estágio durante a sua faculdade ou seu estudo, a chance de você concluir é muito maior, porque você vai ter uma vivência específica para isso. E eu queria bater um papinho aqui com meu parceiro Rafael, até para ele explicar para a gente qual que é a importância real de estagiar durante os estudos, para que quando você entre no mercado de trabalho já tenha um diferencial ou estar um pouquinho à frente das pessoas. Rafa? Vamos lá, Adri. Como você disse lá no começo, todas as áreas, né,
elas têm ali a necessidade que você faça um estágio ali antes de se formar, né? Isso, inclusive, é obrigatório, né? As faculdades exigem que você faça ali o estágio obrigatório. Bom, em particular na nossa área e até estendendo ali a outras áreas ali onde você vai se formar um professor, tá? Eu acredito que ainda seja mais importante você ter essa experiência ali antes de se formar, né? Porque ser professor não é só saber a matéria, não é só saber a técnica, saber o que você vai ensinar, mas é saber como ensinar, é você ter comportamento, ter atitude de professor, né? E isso é muito difícil de ensinar sem você estar na experiência. Você passa alguma coisa ali que é difícil, supera isso, passa por cima e assim você vai ganhando experiência, né? Então acho muito difícil assim você... Imagina uma aula de educação física infantil, você chegar ali, nunca deu aula na vida e todos os obstáculos que vão acontecer ali é muito difícil, tá? Então, tanto para a educação física como outras áreas de professor, eu acredito que tem essa particularidade. Outra coisa que é bastante importante, assim, é muito importante, tem muitas modalidades, né? No caso aqui da educação física, existem muitas modalidades. Vou só citar um exemplo meu aqui, tá? Eu, por exemplo, quando entrei na faculdade, eu queria ser professor de futebol, tá? Eu nunca fui professor de futebol. Eu entrei na academia, conheci diversas áreas e ainda não conheci o futebol, ainda não trabalhei com futebol, tá? Mas assim, o George, né, que é o proprietário aqui da JIT, ele tem uma frase, tem ali um jeito de explicar que é muito legal. Ele fala que o professor de educação física, né, ele se forma um clínico geral, tá? Então ele sabe um pouquinho de tudo. É importante que ele se forme um clínico geral, que ele saiba um pouquinho de tudo e que depois ele escolha ali a sua especialidade, né? Então o clínico geral, né, ele se forma ali em medicina, vira clínico geral, depois escolhe cardiologia ou outras áreas. Tá? E assim com a gente. É importante que a gente saiba um pouquinho de tudo para depois se tornar especialista. Na parte prática, assim, também para as empresas, né, como um gestor, assim, é muito importante, é muito bom pro gestor quando ele vai fazer ali uma entrevista que ele saiba que ele está contratando um profissional versátil, que ele pode trabalhar em mais de uma área ali na mesma empresa, né, que ele pode ali ser de repente deslocado para uma outra área, ajudar, né, porque isso vira e mexe no nosso dia a dia acontece, tá? Então como gestor isso traz bastante ponto, agrega bastante pontos ali o profissional ser versátil. Boa, Rafa, eu também acho isso, concordo plenamente e eu acredito que todo mundo também pensa igual. Eu posso falar com mais propriedade aqui dessa bancada, porque todos estão aqui já foram estagiário. De alguma forma, em algum momento, em algum treinamento, ou estágio da coordenação, ou estágio de alguma área. Então eu falo com propriedade que eu conheço todos vocês aqui e eu sei exatamente o que cada um tem de pontos fortes e fracos e onde tem que trabalhar. E eu acho isso maravilhoso, porque fazer o estágio te dá uma base muito grande para o que você vai encontrar durante a vida, certo? Bom, eu vou colocar um tema para discutir, mas antes de eu colocar esse tema, que é um tema que vai gerar uma curiosidade bem legal para todos, eu queria citar um fato que aconteceu aqui na academia. Quer ouvir? Quer ouvir, Lizinho? Opa, manda aí, Dri, manda aí. Mas tem que ser história boa, hein, cara? É boa. Você vai gostar dessa. Posso falar, Rafa? Você me permite ou não? Fazer o quê, né? Já tava combinado? Seguinte, eu vou contar a história do primeiro dia de estágio do Rafael. Quer ouvir, Matheus? Por favor, essa eu não sei. Sacanagem. Seguinte, a gente já trabalha junto há 17 anos, né? Isso. Tem uma história aqui de trabalho, mas eu não esqueço o primeiro dia de estágio do Rafa, que vai nos abrir um parênteses bem legal pra gente falar esse próximo tema. Ele chegou aí todo despretensioso no primeiro dia de estágio dele, né? Envergonhado, bateu na porta. Então meu primeiro dia hoje é você, o professor Adriano. Eu falei, isso, sou eu mesmo. Então fala que eu vou falar com você. Eu falei, seguinte, vem aqui. Tá rolando um evento hoje. Um evento? Sim. Um evento aqui na academia. É isso aí. Eu não vou esquecer, né? Ninguém vai esquecer. Era um evento, era um circuito. E esse é um circuito que a gente usava todas as áreas da academia, todas. Então ia lá no terraço, fazia um treinamento funcional, na sala de ginástica com vários professores de ginástica, na sala de musculação com vários professores de musculação. Passava em todos os departamentos, a gente dividia a turma em várias equipes e ia revezando, né? Então ia apitando e o pessoal ia trocando de andar, ia trocando de atividade, era muito legal. E naquele momento eu fiquei responsável pela musculação. E aí o Rafa veio para estagiar comigo. Então, assim, a cada 40 segundos ou 30 segundos a gente tinha que apitar para o pessoal trocar de estação. Normal, certo? E ele tava no meio lá, e eu todo animado, né? Valendo, troca! Aí o Rafa, pessoal, troca, por favor. Fazia 10, 9. Gente, pode trocar, tá?
Aí, de repente, eu cheguei e as pessoas começaram a empacar nas escadas. Não sei se o fluxo foi pra cima. Eu falei, Rafa, é o seguinte, ó, toma esse apito, tá na sua mão. Eu vou ali tirar o pessoal da escada que empacou. Você, quando der o tempo, você apita aí e faz a troca, beleza? Não esquece que o pessoal tem que trocar. Ele, não, tá bom. O bicho tava com o pescoço vermelho, vocês nem imaginam. Passei o apito pra ele e fui lá. Quando eu volto, os caras estão tudo embaranados. Um em cada aparelho, ele... 5, 4, pi. Pessoal, a perna tremia. Os que juntou todas as turmas na sala de musculação e não sabia mais o que fazer. Eu falei, Rafael, e aí? Ai, meu, toma esse apito aqui. Lembra? Gente, pior que é verdade mesmo. Pô, pra mim era muito difícil. Na verdade, até hoje... já tô. Só de lembrar, é traumático isso. Não, mas só de lembrar mesmo é... Mas assim, isso baseia bastante aquilo que eu falei, né, lá no começo, assim, porque esse tipo de situação acontece. A gente... Imagina se isso acontecesse numa aula de educação física infantil. Acabou. É muito difícil depois você ganhar o respeito das crianças. Então é importante que aconteça no estágio, com a supervisão de alguém, né, pra que você... É realmente a hora da gente errar, né, a hora da gente ter medo, da gente ser tímido... Né? Pô, isso daí, imagina no primeiro dia, seria impensável estar fazendo um programa desse. Eu tenho vergonha até hoje, viu? Fique claro. Mas seria impensável estar me expressando aqui. Tem falando vergonha, assim. né? Fala mal, né? Mas, bom, vamos lá, continuando. Esse tema aí que a gente vai começar agora a iniciar tem tudo a ver com isso que eu falei, porque não é normal a gente fazer isso no início do estágio. A gente tem um protocolo, passa por um treinamento. Aquele dia foi um momento atípico que eu tive que passar a bola pra ele, e foi engraçado, foi o primeiro dia dele. Bom, vou perguntar pra todos aí, vou abrir o primeiro tema. Qual foi a maior fria que já me jogaram durante o período de estágio? Qual foi o momento assim que, meu Deus... e agora? Vou ter que me virar. Assim, que o friozinho na barriga subiu e você, você olhou pra trás, não tinha ninguém pra falar, você, não tinha como pedir ajuda, você teve que ir. Matheus, qual foi a primeira fria, o momento que você não esquece até hoje? Vamos lá, galera. Seguinte, é recente, tá? Não faz muito tempo, não. Agora, né, nesse período que a gente ficou em casa aí de pandemia, ficamos mais ou menos aí 4, 3 meses parado e a academia teve um programa de live, né, todos os dias, lives diárias aí com treinamento. E aí começou, primeiro com os professores, e eu só lá assistindo, vendo lá como que tá. Falei, pô, os caras estão treinando e tal. E eu em casa, esperando, aguardando, sabendo que uma hora ia chegar a nossa hora, né, estagiário. Chegou a hora, cara. Só que eu falei, não, eu vou lá treinar, eu vou treinar com eles, vou... O que eu esqueci era que o treinamento era feito com máscara. Cheguei, falei, não, é isso. Cheguei, foi a Adriana, até fiz a primeira live com a Adriana. Aí eu peguei e falei assim, Dri, vamos, vai passando aí, né, pra eu me preparar. Cheguei, eu falei, acho que eu vou dar uma aquecida. Comecei a fazer flexão. O treino era de superiores, o cara meteu umas 50 flexões pra aquecer. Era só pra aquecer, né, Matheusão? Eu falei, eu vou aquecer, pô. Um treino, né, funcional e tal. Cara... aqueci, começou o treino. Não passou 10 minutos, eu com aquela máscara comecei a me sentir mal. Não sabia, falta de tudo, condicionamento ao vivo. Eu falei, velho, não vai dar, eu vou ter que... pessoas assistindo. Eu vou ter que fazer, eu vou ter que me matar. Me lembrei lá dos meus treinos físicos que eu vomitava, velho. Outra coisa, pra quem não sabe, o Matheusão, ele tem 2,2 metros. Imagina se o bicho desmaia no meio da live. Imagina pra socorrer um bicho desse tamanho. Ô Luizinho, a filha dele tava assistindo, lembra? Não posso passar vergonha na frente da minha filha ao vivo aqui. Eu fiz muita força, vocês não têm noção. Mas saiu bem, vai, Matheus. Então, e aí eu foi passando e acho que não tenho muito... Foi recente esse caso que aconteceu, acho que foi uma das frias aí que eu passei, mas graças a Deus deu tudo certo. Depois finalizamos a live, depois eu reassisti, velho, eu tava cansado mesmo. Eu fiquei cansado esse dia. E eu acho que é isso, essa foi uma das frias aí. Ruizinho, conta alguma aí. Bom, gente, é o seguinte, o meu foi na época de estagiário também, só que estagiário de gestão, de coordenador, cara. Que fria que me meteram aí. Eu vim aqui trabalhar, tava na coordenação, numa boa, sozinho, só olhando os departamentos, comecinho, né? Essa era a minha função, olhar os departamentos. De repente o Adriano me liga aqui na academia e fala assim, Rui, cara, tem uma missão pra você, nenhum dos gestores vai estar aí,
nem o proprietário, preciso que você faça uma coisa pra mim, e tem que ser hoje. Preciso que você desligue uma pessoa da academia. Eu já desmaiei na hora, né? Já parei de responder na hora. Na hora eu parei de responder. Falei, você tá louco, cara? Pô, eu acabei de começar a estagiar, as pessoas nem me obedecem ainda, nem nada. Você quer que eu demita alguém? E o pior de tudo é que o cara era muito legal mesmo. Um dos caras mais legais que eu já conheci aqui nos estádios. Bom, enfim, né? Minha barriga doía, não conseguia falar. Fiquei com vontade de chorar, foi terrível. Você chorou, Luizinho? Cara, eu não chorei, mas eu tô quase chorando de lembrar. Mas não chorei. Eu fiquei com essa mesma angústia que eu tô sentindo agora. E aí, o que eu fiz? Peguei, beleza, o cara chegou pra trabalhar e era pra fazer isso no final do expediente. Falei, Rodrigo, no final, o nome dele era Rodrigo, tá? Eu preciso falar com você no final do expediente, Rodrigo. Beleza, Ruizão, tranquilo, valeu, tamo junto. E foi trabalhar e eu, fiquei me torturando o tempo todo ali. Bom, chegou no final do expediente, sentei lá com ele, falei assim, pô, Rodrigo, então, é uma notícia que não é tão legal, a gente vai ter que te desligar aí da academia. Ele falou, pô, Ruizão, sério? Cara, eu moro muito longe mesmo, tava fogo pra mim vir, as condução, tava... Eu já sabia, cara. Tava terrível, tal, então, pô, legal, gosto muito de vocês, não sei o quê. Então, puta, já me deu um alívio, assim, absurdo, porque ele era muito gente boa e ele era uma coisa que ele já queria. Então, toda essa minha angústia aí se tornou um aprendizado e passei ileso nessa. Mas foi uma fria que me meteram. Mas se o Rodrigo estiver ouvindo aí, ele saiba que, pelo jeito, foi mais difícil pro Rui do que pra ele, né? Com certeza, cara. Rodrigão, tamo junto. Vamos lá, pessoal. Próximo tema. Qual o momento mais marcante ou emocionante que já ocorreu com você no período de estágio? Alguma coisa que realmente te marca até hoje, um aluno importante, alguma fala de um professor, algum momento que realmente emocionou? Você, Lu? Bom, um dos meus mais marcantes foi uma vez conversando com o Rafa. Comigo? É. Sabia, não. Outra E fria. quando você falou da minha proposta pra mim poder estar indo pro Pilates. E aí você também falou que o Jorge iria me dar metade do curso e que eu já poderia estar começando a fazer meu estágio observando as aulas antes de começar o curso. E que quando eu terminasse eu já iria estar pronta pra estar dando aula. E cá estou eu, né? Dando aula do que eu gosto. Esse momento marcou? Muito. Pô, nessa eu mandei bem, cara. Você viu? Mas é o reconhecimento, né? Isso Sim, merece. Luizinho, conta um pra gente aí. Bom, acho que o meu momento mais marcante foi quando eu fui convidado a iniciar o meu estágio, né? Pra quem não sabe, eu era aluno da academia, era aluno do Rui, né? Jogava umas partidas de futebol aí aos finais de semana com o Adriano e com o Rafa, né? Era xingado por eles aí todo final de semana. Continua. Nada mudou, né, nessa parte. Mas aí eu mostrei pro Rui que havia ingressado no curso de Educação Física e logo em seguida, acho que o Rafa tava na sala também, eu tava treinando, né? Aí o Rafa veio, deu um discurso aí, falou sobre a área, falou da importância da nossa função socialmente, e isso eu não sabendo de nada, né? Passou uma semana, eu tava treinando, o Adriano chegou, falou que um dos professores iria entrar de férias, e se eu não queria vir conhecer, saber como é que funcionava um pouco da rotina de um estagiário de educação física, e pra mim isso daí aconteceu numa quarta-feira, e foi até segunda-feira onde eu ia começar o estágio, com dor de barriga, pensando, mil ideias na cabeça do que seria, como seria, e cá estou. Então, já como o Rodrigo falou, realmente eu posso falar que eu fui estagiário desses outros 3 meus amigos aqui, então acho que esse é o momento mais marcante. Essa semana aí foi bem tensa, né? Foi meio que uma fria, mas foi bem legal, assim. Acho que o resultado final foi muito bom. Pô, erramos feio, André. Ah, cara, se ele soubesse disso, né? Isso já passou. Corta em edição, põe pra cortar isso daí. O cara já se formou, já se pós-graduou. Show de bola. Parabéns a todos. Bom, vamos lá pro próximo tema, hein? Principais perrengues de ser estagiários.
dificuldade de trabalhar, de estudar, o lado financeiro, bom, todo mundo sabe, todo mundo aí tem uma história de perrengue, porque estágio, você largar talvez uma carreira que você já estava antes, ganhando até um pouco mais, e você começar a estagiar, é importante dar esse passinho para trás para ingressar realmente no mercado. Cada um deve ter um perrengue aí para contar. Pode ser você, Matheus? Bora, vamos lá. Perrengue é que estagiário não falta para estagiário. Perrengue é com o Matheus. Resumo, perrengue é com o Matheus. Seguinte, eu acho que a nossa maior dificuldade, pelo menos a minha, acho que bastante estagiários também vão se identificar com isso, é a parte de você conseguir conciliar. Eu concilio, além daqui o estágio na academia, eu faço outro estágio também. Eu trabalho no Colégio Bandeirantes aqui junto com a academia e eu estudo. E para quem não sabe também, eu sou pai de 2 crianças, tenho uma família já, e acho que a maior dificuldade, cara, é exatamente isso, eu conseguir dar atenção para tudo e tentar ser o melhor em tudo também, entendeu? Porque, como todos falaram aqui, é um momento único de estágio, onde a gente consegue colocar a prática e a teoria junto, para a gente poder entender realmente como que é a vida de um profissional. Então acho que o perrengue é mais ou menos por aí, tirando as dificuldades financeiras, burocracias dentro da faculdade também, que são coisas aí que acho que todo mundo aqui já passou. Então acho que é mais essa parte aí da conciliação. Caramba, hein, bicho? Você consegue ser um bom estagiário de basquete, na JIT, ser um bom estagiário de papai, ou lá não é estágio não? Lá é... eu acho que eu sou suspeito, né? Eu vou deixar vocês aí avaliarem, aí vamos deixar pra uma próxima. Ô, Adriano, isso no auge dos 25 anos, né, Matheus? 27, né? Obrigado pela... Você já tá aqui há mais de um ano, né? Um ano. Fez um ano em junho, né? A Lu já tá aqui há mais, né? 1 ano e meio. 1 ano e meio. Legal. Você, Lu, conta pra gente aí. Também já tive um perrengue parecido assim com o Matheus, na questão de conciliar o horário de aula com o estágio. Foi ano passado que eu lembro que eu tava ainda trabalhando no período da tarde, eu saía da faculdade, vinha pra casa, comia e já vinha trabalhar. Só que minha faculdade resolveu fazer um horário assim, diferenciado, colocar pra gente sair 1h da tarde. Eu entrava 1h20. Como que eu ia chegar em casa e vir trabalhar nesse horário? Pelo menos eu moro perto da academia. Então isso não é muito problema, né? Chegar em casa e vir trabalhar. Perto é pouco, né? Você mora do outro lado da rua. Mora dentro da academia, praticamente. O Adriano não pode falar nada, que ele também mora do outro lado da rua. Mas a questão tipo, de se locomover da faculdade até chegar aqui era sem chances. Mas deu tudo certo, a gente conversou, consegui entrar numa segunda aula. Deu um jeito aí. Deu um jeitinho e tudo fluiu certo. Os estagiários de hoje em dia, Rafa, estão muita moleza. A gente dá um jeitinho pra eles. Fala como era antes. Demais, né, cara? Antigamente era aqui era estágio, hein, bicho? Cara, assim, ouvindo a história de vocês aí, principalmente a do Matheus aí, que realmente tem uma vida bem corrida. Eu queria dar 2 exemplos de 2 estagiários aí, lá do Clube Espéria, né? 2 histórias aí bem legais, assim. Tá, o primeiro, depois eu vou citar o nome deles aqui, vou pedir pra eles ouvirem depois aqui. Vou dar uma moral também, né? É o mínimo, né? Primeiro é o Eliseu, tá? O Eliseu, ele foi participar de um processo seletivo no clube. O Adriano também ainda trabalhava com a gente lá no clube, né? E também pedi ajuda dele lá. Ele trabalhava na área comercial, mas pedi ajuda dele nesse processo. E vieram 70 estagiários por aí ali participar do processo. Pô, foi legal. O Eliseu se destacou, né? Ele e mais alguns que passaram por uma outra fase. E aí chegou na hora de uma entrevista mesmo, né? De um currículo e uma entrevista ali com eles. E aí a gente conversando, né? Pô, o Eliseu tava no último ano, né? Ele teve um comportamento ali maravilhoso ali durante a primeira fase, mas ele não tinha experiência nenhuma, ele ainda não tinha procurado, né? Ele trabalhava na empresa com o pai e tal, e ainda não tinha procurado nenhuma experiência de estágio. E eu falei pra ele assim, pô, cara, eu gostei muito de você, mas eu tenho que ser muito justo com esse processo, né? Tiveram aqui 70 pessoas que vieram procurar e teve uma outra pessoa que também teve um comportamento tão legal quanto o seu e que tem mais experiência, cara. Então eu preciso ser justo com o processo e favorecer essa pessoa, né? Mas falei pra ele, né, que se você tiver condição, cara, não sei como é que são as coisas na sua casa, você falou que trabalha com seu pai, vê se ele não consegue te liberar umas horinhas antes, vai procurar uma academia, fazer um estágio, mesmo que seja gratuito, né? Contei que eu comecei assim, o Adriano também começou, acho que todos, né, o Rui, o Luiz aqui,
Pelo menos todos nós 4 aqui começamos dessa forma. E falei pra ele, né, sugeri que ele fizesse isso antes de se formar, porque depois ia ser difícil abrir uma porta pra ele. E cara, e assim, passou 2, 3 dias, ele mandou uma mensagem pra mim no meu telefone, né? Eu acabei contactando ele ali pelo WhatsApp, não consegui ligar, e ele mandou uma mensagem: pensei muito no que você disse, e eu queria saber, né? Eu pensei assim, eu queria mesmo saber se eu posso aprender mesmo gratuitamente com pessoas como vocês, porque eu achei muito legal, achei muito tocante o que você me falou. Eu falei, caramba, né? Putz, que legal receber uma mensagem dessa. E aí, sei lá, passou 3 horas, o concorrente lá, o candidato que a gente havia escolhido, pegou e me mandou uma mensagem: olha, cara, infelizmente aqui por uns motivos pessoais eu vou ter que desistir do estágio. Eu não pensei 2 vezes, mandei uma mensagem pro Eliseu e contratei ele. Tá, então ele fez 1 ano de estágio lá, se saiu muito bem porque o comportamento dele é maravilhoso, e hoje é um professor formado que está lá com a gente no clube. Tá, então esse é um exemplo bem legal. E vou ser mais rápido no segundo exemplo aqui, tá, é o exemplo do Vinícius, um estagiário também lá do Clube Espéria. Ele veio para fazer estágio obrigatório, né? Então ele tinha lá que cumprir as horas, mas o menino trabalhava em 2 lugares, aí tinha a vida mais ou menos parecida com a do Matheus, mas ainda fora da área, né? E o cara, ele só podia fazer estágio de sábado e domingo. Eu falei, pô, mas você vai vir aqui, domingo eu tenho uma aula de hidro, meu. Você vai vir aqui, vai vir sair da Zona Leste, acho que era ali que ele morava, e vai vir aqui se deslocar 2 horas para assistir 50 minutos. Ele, é o que eu posso. Então eu falei, não, então vamos dar um jeito, né? E daí estender um pouquinho para musculação, para conseguir ouvir de sábado, um sábado sim, um não, quando ele não tinha também trabalho. E assim, hoje eu vejo, né, não foi um estagiário nosso, né, não foi efetivo, veio fazer só essas horas e até um pouquinho a mais do que as horas, mas hoje eu vejo ele assim, sigo ele aqui nas redes sociais e vejo que ele está em consultorias, que ele tem trabalhando e pô, acho isso muito legal, isso é totalmente o esforço dele, assim, sabe, a gente só abriu a porta para alguém esforçado ter a chance, tá? E acho que é por aí, assim, acho que é muito... Cada um tem ali sua particularidade, às vezes é difícil porque você precisa pagar a faculdade, tem outras coisas, mas a gente tem que tentar dar esse passinho antes de se formar. Show, Rafa. Bom, vocês viram que a importância de fazer um estágio, todos esses exemplos que vocês deram, que a gente está conversando, o que nos fazem realmente estarmos aqui hoje, né? O que cada um passou, nós somos exatamente a somatória de tudo que aconteceu na nossa vida, né? Então isso é na vida pessoal e principalmente na vida profissional também. Bom, pessoal, vamos avançar um pouquinho aqui para ir já para o final. Vamos fazer umas perguntas mais rápidas aqui. Deixa eu, só para ter um interesse, eu nem não passei para vocês, isso vai ser meio que na fogueira. Qual que é o tema do TCC de vocês? Se não tem, qual que vai ser? Luana, sabe? O meu TCC eu já comecei a fazer no semestre passado, tem que concluir nesse. Eu tô fazendo o TCC relacionado ao Pilates, com as melhorias funcionais para a vida diária dos idosos. Show, show. E você, Matheus? Tá pensando em alguma coisa? Matheus ainda tá mais distante de fazer, né? Isso, Dri. Ainda falta um tempo, ainda tem umas matérias ainda para eu resolver. E ainda eu não tenho algo concreto ainda, mas eu penso em fazer na área que eu já tenho um pouco mais de vivência aí, que eu venho do esporte também. Mas tudo pode mudar, né? Mas eu tô ainda em dúvida ainda. A gente aqui, como a gente trabalha numa academia que tem uma predominância de indivíduos idosos, a gente conversando aqui dos nossos TCCs, a maioria falou sobre idosos. Você falou sobre idosos, Rafa? Foi. O meu foi o benefício da musculação, né, sobre indivíduos idosos. Você foi também, Luiz? O meu foi os benefícios da musculação e da hidroginástica na capacidade funcional de idosos. Mas eu não copiei nada do Rafa, eu juro, hein? Tá parecido com o meu tema? E a sua, Rui? Você lembra? O meu foi um pouquinho diferente, aí foi natação versus massa muscular. Coisas envolvidas aí, ó, a importância da massa muscular num atleta de natação. A minha também foi com idosos, mas foi voltado mais para aspectos psicossociais. Eu trabalhei bastante essas questões psicológicas aí dos idosos e os benefícios que trazem ele para a prática. Pô, se a gente combinasse direitinho, dava pra fazer um só, né? Falamos quase tudo igual, né? Parecido, próximo. Matheus, vou fazer uma pergunta para você aqui para a gente ir encerrando. Você é feliz no seu estágio atual e por quê? Certo, Dri. Primeiramente, Dri, eu gostaria muito de agradecer essa academia, essa família, que é a família JIT. Eu sou muito feliz aqui. Eu preservo muito a relação social que a gente tem aqui, desde com o aluno até
os gestores, coordenadores. Então isso eu acho que é o mais importante. Já tive experiências muito ruins em outros lugares que eu acordava já com vontade de terminar o dia porque eu não tinha uma relação tão boa como eu tenho aqui. Então, fora isso também, a questão prática também, aqui é um lugar que a gente... aprendizado muito amplo, geralmente para poder você pegar um estágio de natação, musculação, treino funcional, não difícil uma academia que tem todas essas modalidades aí pra gente desfrutar de tudo isso daí, né? Então acho que só tem a agradecer mesmo, e eu sou muito feliz aqui, grato eternamente aí por tudo que vocês fizeram aí. E você, Lu? Eu também, eu me sinto bem feliz aqui. Ainda mais que eu já fiz um estágio antes, onde eu não me sentia tão à vontade quanto aqui. Mas aqui eu me sinto em casa, converso com todo mundo de igual para igual, como os coordenadores, com nós estagiários, professores. Sempre tem uma troca de conhecimento entre todos. E fora as grandes oportunidades que aqui vocês já me abriram, como também estágio no Pilates, na natação, na musculação, um pouco na ginástica também, que não foi onde eu me dei muito bem, mas a gente fez. Mas essas oportunidades que vocês disponibilizam pra gente, isso é algo que motiva muito a gente a querer continuar a fazer o estágio e continuar na área também. Show, Lu. Show, Matheus. Obrigado, né? Queria agradecer aqui em nome dos gestores a presença de vocês, agradecer o comprometimento, o profissionalismo. Não posso deixar de agradecer todos os outros estagiários da academia. A gente tem uma equipe de estagiários assim, incríveis. Vocês são muito unidos, a gente se vê em vocês como a gente era quando a gente era estagiários também. Muito legal, queria agradecer eles. Hoje quem está representando os estagiários é o Matheus e a Luana, mas todos eles, a nossa equipe de estagiários, são maravilhosos, e queria deixar um abraço para vocês, viu? Abraço a todos vocês e obrigado pelo comprometimento e o carinho que todos vocês têm. Pessoal, é isso. Vamos encerrando esse podcast, esse programa de hoje. Falamos um pouquinho sobre o estagiário. Agradecer ao Matheus, agradecer a Luana. Obrigado mesmo pela presença de vocês. Agradecer meus parceiros. Rafinha, manda um abraço pessoal aí. Valeu, galera. Muito obrigado aí pela participação de vocês, tá? Também obrigado aí aos demais estagiários que não puderam estar. E até a próxima. Luizinho. Bom, agradecer aos convidados, né? Esperar que possamos proporcionar ainda mais vivências para eles. E aos meus amigos de bancada aí, um grande abraço. Aos ouvintes também. Rui. Um grande abraço a todos os amigos. Agradecer aos estagiários e que eles se dediquem porque eles são o futuro da profissão. Um abraço. Isso aí. Pessoal, não esqueçam de seguir a gente no Instagram, @bastidoresdofitness. Nós vamos colocar aí bastante episódios no ar. Fiquem atentos às novidades. Um grande abraço a todos, até a próxima. Bastidores do Fitness, valeu!